Hoje nós vamos falar sobre escândalos na igreja, principalmente na igreja evangélica, né? Que é o nosso segmento. Jesus deixou claro que era inevitável que viriam os escândalos, mas nós precisamos ter maturidade para lidar com isso. Então nós vamos falar sobre esse tema hoje, vamos te ensinar como lidar com essas situações sem ferir o corpo de Cristo, sem ferir a igreja de Jesus, tá bom? Então vamos começar o Sem Limites de hoje. Solta a vinheta! É isso daí, tá entrando no ar o programa Sem Limites pela Rede Gênesis de televisão, pela Sara Brasil FM de São Paulo e também pelo nosso canal do YouTube, o semlimites.tv. Você que tá aí pelo YouTube, já deixa o seu like, clica aí no joinha, se inscreve também no nosso canal e não esqueça de deixar também o seu comentário, que é muito importante pra gente. Para falar desse tema, já tá aqui comigo nossa terapeuta pastora Ana Paula e também minha esposa querida, Bispa Camille. Gente, a gente está vendo aí, né, recentemente o caso da Igreja Bola de Neve, né, tá saindo até nas grandes mídias, né, nos veículos seculares de comunicação. Tivemos recentemente, né, acredito que 1 ou 2 anos atrás, um escândalo muito pesado da Hillsong, né, virou até um documentário, fizeram um documentário e normalmente esse texto, né, onde Jesus fala que era inevitável que viessem os escândalos, é muito fácil a gente entender, né, porque a igreja é feita de pessoas e pessoas são falhas, né, e hora nenhuma Jesus dá como se diz, então, quando vier o escândalo... Mas ele fala que mas ai daquele por quem vem os escândalos. Exatamente, Camila, é isso mesmo que eu ia falar. Ai daquele pelo qual veio o escândalo, ou seja, Deus vai tratar com aquela pessoa. Agora, isso não dá a mim, às pessoas, o direito de falar, não, eu não vou mais frequentar a igreja... agora eu tenho legalidade para não estar mais numa igreja, por quê? Porque eu fui ferido, eu fui machucado. Eu fui adulterado, vamos falar assim. Exatamente. Então, assim, eu entendo a sua dor, né? Eu entendo o que você passou e eu sei que muita gente passou coisas graves, né? A gente teve um programa aqui sobre liderança abusiva, né? No caso da Hillsong, a acusação era de questões sexuais, né? Que o pastor muito famoso lá, da Hillsong em Nova York, ele acabou se envolvendo com várias mulheres da igreja. No caso agora da Bola de Neve, a denúncia de abuso de autoridade, né? A liderança abusiva. E a gente já viu vários outros ao longo da história, várias situações acontecendo, né? Pastores que pecaram, que caíram, infelizmente, né? É muito triste, mas eu acho que é importante a gente tocar nesse tema aqui, né? Até para as pessoas entenderem, peraí, então tá, como que eu devo reagir nessa situação, né? Se o próprio Jesus falou que era inevitável, Jesus já estava deixando a gente meio que preparado, né? Que isso iria acontecer. Tem uma outra passagem que eu gosto muito, daqui a pouco eu vou achar e passar as referências para vocês. Quando Jesus fala dos fariseus, né? Eles falaram, os fariseus se assentaram na cadeira que era de Moisés, eles estão no lugar de autoridade. Aí Jesus fala assim, ouçam e pratiquem o que eles falam, mas não façam o que eles fazem. Interessantíssimo, né? Interessante esse texto, né? Porque o que Jesus está dizendo aqui? Por fato deles terem erros na vida deles, não significa que a mensagem que eles estão ensinando esteja errada. A mensagem... é a palavra. É a palavra, está correta, né? Não importa. Lembra quando chegaram acho que foi para o próprio Jesus, né? Estão ali falando do Senhor. Aí Jesus falou, aquele que comigo... Quem não ajunta, espalha. Não é esse quem não ajunta, espalha. Aquele que não é por mim é contra mim? Não, eu tô tentando lembrar aqui a frase exata que Jesus falou, mas ele falou assim, tá pregando o evangelho,
está contribuindo de alguma maneira, está do nosso lado, tá? Paulo fala isso também, né? Em certa passagem, que também criticaram algumas pessoas, estavam falando de Jesus por ganância, né? Estão pregando por ganância. Paulo falou, o evangelho está sendo pregado, tem gente convertendo, tem gente conhecendo Jesus, deixa ser pregado. Agora, essas pessoas que pregam por ganância, essas pessoas que perderam o temor de Deus, né? E começaram a se envolver com pecado, essas pessoas, Deus vai tratar com elas, Deus vai lidar com elas. Agora, eu tenho que ter a maturidade espiritual para não deixar a minha fé ser afetada por essas situações, né? Tem uma questão muito importante que o senhor falou aí, que é o seguinte: nós estamos incentivando todos a terem uma igreja, porque a Bíblia fala do poder de estar debaixo de uma autoridade. Agora, é claro, se você faz parte de uma igreja e os líderes daquela igreja não estão cumprindo a palavra de Deus, então você consegue receber a bênção e ir para outra igreja. A gente não está falando para você se manter numa igreja onde o líder está vivendo uma situação de traição, né? De nada disso. Nós estamos falando para você ter uma autoridade espiritual acima de você e ter uma autoridade de igreja, que foi a igreja que o Senhor instituiu aqui na Terra, para que a gente faça parte e tenha uma cobertura espiritual. Agora, às vezes, o que acontece? Eu vivo um abuso na igreja, realmente, de fato, saio da igreja, vou para outra igreja e lá eu começo a ver defeito em tudo. Por quê? Meu coração está endurecido que eu não perdoei a igreja passada, os líderes passados. Eu já vi gente falando que vai sair da igreja porque não gosta do jeito de falar do pastor. Começa a ficar um ponto crítico que já não tem a ver com a palavra de Deus, começa a ter a ver só com a própria pessoa, né? E outra, né, Ana? Nunca vai existir a igreja perfeita, querido. Que você nunca vai achar nada de errado. Sempre vai ter um ponto que você não vai concordar, ou que você não vai gostar, ou que vai ser diferente do seu. Então, assim, não tem como. Se a gente for para a igreja ficar para olhar para homens, querido, então não vá. Vou falar desse jeito com você. Não, porque na verdade, o homem é falho. Não vá, né, Camila? A verdade é assim, eu preciso aprender. Eu preciso olhar com os olhos de Jesus. Eu preciso olhar para Jesus. Isso. Então, assim, porque não dá para dissociar uma coisa da outra, né? Eu não estou na igreja por causa do pastor. Eu estou ali por causa de Deus. Mas eu tenho que me relacionar com o meu pastor. Mas tem muita gente, Cristiano, que a gente sabe que vai para uma igreja por causa de um pastor. Aquele pastor sai de uma igreja, vai para outra, e aquela pessoa vai atrás daquele pastor. Por causa da afinidade, por causa do... Né, ok, Camila, ok. Você, não estou tirando eu não estou contrariando o que você falou. Eu estou falando que isso não é o certo, Cristiano. Estou falando que as pessoas têm que permanecer por causa de Cristo. Eu não estou contrariando o que você falou, eu estou concordando com o que você falou. Agora, é muito difícil essa desassociação. Por quê? Porque eu estou ali na igreja por causa de Deus. Mas eu tenho um pastor que eu acabo me relacionando, vivendo, por exemplo... Acaba se tornando amigo, né? Vira amigo, aconselho, né? O pastor vira seu conselheiro, você acaba criando uma afinidade. Aí, quando essa pessoa erra, a tendência natural do ser humano é falar, peraí, por que eu vou estar numa igreja seguindo um pastor que está cheio de erro? Ele tem que lembrar o tempo todo que ele está seguindo aquele pastor enquanto ele está naquela posição de autoridade que Deus colocou ele ali. E até tem um versículo que traz uma bênção sobre isso, né, Bispo? Eu gosto muito do versículo que fala que aquele que levar, nem que seja um copo de água para um profeta, por ser profeta, receberá galardão. Então é quando eu convivo com o meu pastor e às vezes em alguma situação eu não quero honrá-lo porque eu o vejo como homem, mas por lembrar que ele é a autoridade da minha vida, meu pastor, eu honro. Então aí, ou seja, por ser profeta, não é por ser humano. Eu reconheço a unção que está sobre a vida dele. É isso aí. Mas as pessoas muitas vezes, eu sigo ele porque ele é perfeito, porque eu não vejo defeito nele, porque eu não vejo falha, porque ele é o pastor, ele é o homem de Deus, ele está ali, né? Aí a pessoa, ela cria uma expectativa que qualquer ser humano que você começar a conviver, todos têm defeitos. É igual eu falo, né, querido? Você está vendo na igreja. Agora você está vendo ele na casa dele? Está vendo ele lá jogando bola? Está vendo ele lá com os amigos? Então, é porque a pessoa é ser humano. E o ser humano, ele falha, ele peca, né? Mas Jesus estabeleceu a igreja dele em cima de pessoas, né? Jesus falou com Pedro, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra, né, revelação de que eu sou Cristo, eu vou estabelecer a minha igreja. Ou seja,
vai ter pessoas, vai ter pastores, vai ter líderes, vai ter irmãos. Às vezes a decepção não é com o pastor, é com o irmão, né, ali que está junto, né? Às vezes é com o discípulo. Mas olha que interessante, o texto que Jesus fala dos escândalos, ele começa falando, qualquer porém que fizer, é Mateus 18, a partir do verso 6, qualquer porém que fizer tropeçar a um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se pendurasse no pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É forte, né? Aí ele fala, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aí é ali que Jesus fala aquele texto, ó, portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos e os dois pés. E ele fala a mesma coisa do olho logo em seguida, né? Nossa, mas só, Cristiano, só você falou, né? Será que realmente é inevitável que venham os escândalos? É inevitável. É inevitável. Olha o tanto de escândalo que a gente está vendo aí. Sim, mas eu falo assim, a gente inevitável. conhece, né, instituições, igrejas, líderes que tiveram toda uma vida e, sim, graças a Deus, nunca tivesse nada que desabonasse aquela pessoa. Claro, é inevitável, Camille. Entendeu? Então, eu falo assim, o que seria, então, né, se a gente for falar assim, ó, é inevitável que venham os escândalos, tá, ok. Então, qual que seria assim, a magnitude, né, de não complexidade significa que disso? 100% dos pastores vão escandalizar a igreja. Mas dentre os 100% vai ter um de pessoal cada 100, vamos colocar, vai ter uns 10 que vai escandalizar. Só que se eu não tiver maturidade na fé, aqueles 10 parece que é a totalidade, parece que a igreja inteira está corrompida, parece que a pessoa ela não, como se diz, né? Então eu não vou confiar mais em nenhum pastor, porque aquele ali pecou, esse aqui também vai pecar, e como eu não confio em pastor, eu não posso estar numa igreja, então eu não vou estar mais numa igreja. Tem o cara que está na igreja, que sai da igreja, tem o cara que fica, porque ele sabe da importância da igreja na vida dele, mas ele não se envolve mais. Vai ficar na dele, ele só tá, né, o corpo ali. Ele fala, eu vou ficar, mas eu não vou me envolver mais, né? E tem aquele cara que fica, se envolve, mas ele está esperando acontecer o segundo escândalo para falar, agora foi a gota d'água. Ele gera uma outra igreja dentro daquela, né, bispo? Ele não obedece àquilo que o líder passou, ele gera um outro rebanho. Não é nem isso, acho que isso é um pouco difícil de acontecer. É mais o cara que está ali. Quando a gente identifica, a gente acaba consertando aquilo ali, entendeu? Porque não pode existir duas igrejas dentro de uma igreja só. Mas sabe aquela coisa, não sei se vocês já viram isso. Que vira uma divisão, eu já entendeu? vi muito isso, que aí é a senha para quebrar, né? Porque a igreja está de um jeito... Isso acontece muito. Ele vê um defeito, ele fala, eu não quero ficar aqui, ele vai sair, abre uma igreja para ele, achando que lá ele vai ser perfeito. Sim. Porque ele não vai cometer já aquele erro. Já que ele não achou nenhuma igreja perfeita, ele vai abrir a igreja dele. Mas ele vai cometer outros, né? Então, assim, o que a gente tem que falar aqui com muita clareza, né? Jesus falou que é inevitável que venham os escândalos, ai daquele pelo meio do qual vier o escândalo. Quando ele fala que melhor... Jesus não está falando para eu cortar minha mão, se minha mão me fez pecar, eu arrancar meu olho. Ele está falando do corpo de Cristo. Então, é melhor um membro... se afastar. Que está causando escândalo ser afastado, do que aquela igreja inteira ir para o inferno. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto que ajuda muito você que está aí, sofreu uma frustração, está em dúvida, será que eu devo frequentar uma igreja, sendo que tem escândalo, sendo que tem problema? Primeira coisa que você tem que olhar, não é se tem escândalo, é como é tratado o escândalo na sua igreja. Teve um pastor que pecou, ele foi afastado, ele foi cortado ali, foi colocado em disciplina e foi cuidado, né? A igreja também não pode... sem tratar, né? Não, ele foi cortado da posição de liderança, do cargo, mas ele está sendo amado, acolhido e tratado. E dentro disso, é o que Jesus fazia, né? Dentro disso é importante avaliar também, assim, às vezes eu tomo uma conclusão a respeito daquela igreja porque eu vi alguém pecando, mas o líder não está sabendo desse pecado. Eu vi em segredo, então é meu papel como membro da igreja
conversar com a autoridade que está ali responsável. Mas tem gente que pensa assim, nossa, será que se eu for lá falar com o pastor, eu vou estar fazendo fofoca? Fica com medo. Fica com medo. E muitas pessoas ficam com aquilo ali para ele. Pro seu colega. Então, assim, o ideal, igual você falou, vai direto no responsável, que é o pastor, o líder, o bispo, enfim. Não comentar com o irmãozinho, entendeu? Porque você pode, né, disseminar e gerar outras coisas dentro da igreja. E aí acaba virando, né, o que a gente não quer, que é o escândalo. Exatamente. Esses dias, né, Cristiano, a gente estava só falando, a gente estava conversando com uma pessoa numa reunião, e ela falou, né, que ela encontrou com uma pessoa que ela estava afastada há 10 anos da igreja por causa que sofreu uma frustração, e ela ficou totalmente desacreditada. Eu falei, eu não quero saber de igreja mais. E 10 anos ela nunca mais quis saber de igreja. E essa pessoa falando com a gente, não, eu fui lá, a gente sentou, tomou um café, conversamos. E hoje, essa pessoa está lá na igreja, voltou. Foi restaurada. Foi restaurada. Essa pessoa ela precisa ser curada. Qual que é a melhor coisa para ter cura, Ana? Você que é terapeuta. Confissão. Falar. Tem que falar. A gente não pode... não, ser transparente. Não vamos falar, não vamos... E falar com sabedoria, né? Eu vejo muita gente também que quando acontece um problema, ele sai falando, mas meio que denunciando. Tem a questão da fofoquinha também, né? Você viu o que aconteceu lá em tal lugar? Não, se você vai falar para curar, para exortar, para ensinar as pessoas, ok, mas não fica também, né? Fala com o líder. Não fica falando mal da outra igreja, porque aconteceu um problema. Sabe outra coisa que às vezes eu vejo acontecendo? Gente, pessoa que quer saber o que aconteceu para aquela pessoa estar naquele lugar. Você sabe por que fulano veio para cá? Você sabe? O que aconteceu com o fulano de tal para ele estar aqui? Querido, hello. Tem alguém acompanhando, fica tranquilo. Acompanhando, exatamente, porque isso é qual intuito, o texto que eu falei com vocês lá no começo de Jesus falando, né, Mateus 23, a partir do verso 2, né? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Olha só, hein? Olha Jesus avalizando aqui os fariseus, né? E Jesus chamou o fariseu de raça de víboras, né? Jesus foi muito incisivo no tratamento com eles. Mas, olha a fala, e olha aqui, ó, o versículo 1, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Ou seja, ele deixou claro, eles estão numa cadeira de autoridade. Eles falam o que é o certo, só que eles não fazem. Isso não dá... O que você vai fazer? Vou deixar de ouvi-los? Não. Faça o que eles estão falando, mas não faça o que eles fazem. Esse é o nosso papel. Se eu estou numa igreja que teve esse tipo de situação, qual que é o meu papel? Faz o que ele está falando. Ele está ensinando o evangelho, mas não faça o que ele está fazendo, não pratica as obras dele. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Tem uma outra questão que é muito, muito complicada também. Já viram que às vezes as pessoas têm prazer de contar e falar sobre os escândalos. Isso é muito triste, né? Então encontra um cristão e fala, né? Você viu o que aconteceu com fulano? Você viu o que aconteceu com Beltrano? E a gente precisa lembrar que ninguém está... Todo mundo está sujeito a isso. Eu posso fazer algo que escandaliza o meu irmão, até mesmo porque a igreja hoje, será que ela está mais difícil de agradar? Às vezes pouca coisa já escandaliza. Foi um cabelo que você pintou, foi um... Agora, sabe o que eu penso também? Acho assim, aconteceu o erro, ok. Eu acho que, igual eu falei, tá bom. Acho que ninguém precisa ficar sabendo. Para que tem que ficar falando? Se a pessoa vai ser tratada, se ela vai ser orientada, vai ser afastada, ok, não tem que sair disseminando, gente, nós vamos afastar o irmão fulano, tá? Porque aconteceu isso. Para quê? O que a igreja ganha com isso? A menos que seja algo que envolva... A não ser que alguém tenha que ir para a mídia aí, jogou a farofa no ventilador, como se diz, esparramou tudo para tudo quanto é lado, entendeu? O trem ficou feio, aí não tem mais jeito. Mas assim, gente, já que é para fazer, vamos tratar? Então vamos tratar com sabedoria. Ali, né, no íntimo, no gabinete do pastor. Não sei por que tem gente que tem que falar. Eu sei que tem algumas igrejas que elas têm que subir lá no altar e abrir para a igreja inteira e pedir perdão para os irmãos, entendeu? Porque ele cometeu erro. Mas isso aqui é uma doutrina daquela igreja, daquele povo ali, daquela instituição. Não estou julgando nem nada. É a conduta deles. Mas eu acho assim, as coisas quando acontecem, igual eu falei, se você confessou, né, para o seu líder que você errou, né, agora se isso trouxe um prejuízo para a igreja,
Aí já é uma outra história. Só uma coisa, né, de uma pessoa ou outra, você vai, sei lá, e conserta e resolve. Agora, quando envolve a igreja, uma coisa grande, aí já fica um pouco mais complicado. Você tem que ter muita sabedoria para tratar aquilo ali e para que não haja um prejuízo, né, na sua instituição, vamos falar assim. Porque agora, né, como a gente tem visto, muitas igrejas que passaram por escândalos muito grandes perderam um pouco da credibilidade por causa, né, desse boom que aconteceu. Né? A igreja toda perdeu a credibilidade por causa de uma igual pessoa, falei né, assim, né? Às vezes a má escolha de uma pessoa, ela acaba impactando a vida de muitas outras pessoas. Né? Mas o que nós estamos tentando ensinar aqui hoje é exatamente isso, Camille. É você não deixar a sua fé, a sua comunhão com Deus, a sua salvação, o seu trabalho, o seu serviço na obra de Deus, aquilo que você está fazendo para Deus, ser influenciado pela má conduta de algumas pessoas, né? Eu achei o texto aqui que eu falei, Filipenses, no capítulo 1, né? Paulo fala assim, ó, alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, né? A palavra porfia é disputa, contenda, discussão. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, né? Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela voz do Espírito de Jesus Cristo, me redundará a libertação. Então, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo o seguinte: não importa a motivação que aquela pessoa está lhe pregando, o que importa é que o Evangelho está sendo pregado, né? Então, vamos pegar esse último exemplo, né, que a gente está vendo agora. Quantas pessoas foram abençoadas ali naquela igreja? Quantas pessoas vieram coisas boas? Eu acho que isso aqui é outra maturidade que a gente tem que ter como cristão, né? Às vezes a Camila é uma bispa, né? A Camila ajudou a pessoa, fez 1000 coisas maravilhosas. Às vezes por causa de um erro dela, a pessoa sai da igreja, a pessoa se frustra, joga tudo aquilo de bom fora. Cuidado, né? Para você não jogar tudo de bom fora por causa de uma falha, por causa de um erro. E às vezes pode até ser um mal entendido, né, bispo? Se a pessoa está chateada, por exemplo, com a bispa Camille nesse exemplo, ao invés de chegar e falar, bispa, eu entendi isso e isso, foi isso mesmo, e receber a explicação do que realmente foi, né, ouvir, não, a pessoa já toma suas conclusões. Bispo, eu não gostei dessa forma quando você falou, não sei se foi isso que você quis dizer, mas as pessoas, às vezes, não sei se elas têm medo, receio de chegar na pessoa para falar, conversar. Igual eu falei, gente, as coisas de Deus têm que ser na transparência. Sim. Entendeu? Tudo tem que ser assim, né, falado, explicado. Como você falou, às vezes as pessoas podem se chatear por alguma questão que, a meu ver, não foi tão bobo, não teve nada demais, mas para aquela pessoa foi o fim. Foi um oi que não aconteceu. Entendeu? Foi então, nossa, a bispa passou aqui, deu um abraço a todo mundo, na minha só pegou na minha mão. Entendeu? Então, assim, para mim pode parecer uma coisa boa, mas para aquela pessoa não é, entendeu? Então aí a pessoa vai te olhando, vai mudando a forma que ela vai te olhando. Antes ela te olhava com admiração, aí aquela admiração vai diminuindo, entendeu? Então aí as coisas vão começando a acontecer, naquela coisa toda. Então, assim, tudo tem que ser dito, né? Trago à luz. Até a palavra de Deus fala, né? Porque não há nada oculto, senão para ser revelado, e nada escondido, senão para ser trazido à luz. Ou seja, gente, não fica guardando, né? Escondendo as coisas no seu coração, ou fazendo uma coisa de errado, mantendo lá em segredo. Gente, uma hora Deus vai trazer à tona. Uma hora Deus traz à luz aquilo ali, e se você não quer, né, que isso fique feio para você, que isso aconteça, melhor você consertar antes, traga a luz, traga, né, seja transparente, abre o coração, revela de uma vez, porque Deus vai se agradar muito mais dessa sua atitude do que se você ficar escondendo as coisas. Olha, o outro texto que eu falei é Marcos, capítulo 9, do 38 em diante, né? Disse-lhe João, mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue. E nós o proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu, não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é
contra nós é por nós. Portanto, aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Aquilo que você falou, né? Então, Jesus está dizendo, aquele que não é contra nós, é por nós. Então, aquele pastor que errou, que falhou, que caiu, ele vai se tratar com Deus, né? Deus vai... ele vai ter a oportunidade de se arrepender, ele vai ter a oportunidade de mudar de vida. Até porque isso é confiar em Deus, né, bispo? Se eu quero julgar todo mundo que está na igreja, eu estou sendo Deus daquela igreja. Exatamente. Né? E eu estou dizendo, eu sou perfeito. Né? Lembra a passagem que Jesus falou também? Tira a trave que está no teu olho para depois você falar do cisco que está no olho do teu irmão. Jesus falou do homem lá que ele tinha uma dívida enorme com o rei, aí ele foi lá, suplicou, o rei perdoou. Aí tinha um irmão dele que devia pouquinho para ele mandou pôr o cara na prisão, né? O rei, quando ficou sabendo disso, se revoltou, falou, não, lança ele também na prisão. Por quê? Porque a gente não pode ser legalista nesse ponto, né? O tema está tão bom que a gente até esqueceu dos vídeos, né? Já está acabando aqui o horário. Ana, tem um livro aí para você apresentar. Tem um livro aqui, vamos falar sobre o propósito hoje, né? Propósito e Felicidade, do Bispo Robson Rodovalho. Esse livro está incrível. Então, você que quer se aperfeiçoar naquilo que Deus tem para você, ter certeza dos seus caminhos, pode ter certeza que esse livro vai te ajudar muito. É isso mesmo. Você encontra esse livro e vários outros títulos na editora SBE pelo site sbeshop.com.br. Pode soltar o vídeo aí pra gente. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa aqui no Brasil e as 3 classes mais desacreditadas foram os políticos, a polícia e os pastores. Até nós estamos no meio. Lá atrás, quando uma menina ia se candidatar a casar com um seminarista, era um passaporte para um casamento feliz. Hoje, casar com um pastor é contrato de risco. A classe que mais divorcia na América são os pastores. Então nós estamos vivendo essa sociedade que perdeu os absolutos, que perdeu a ideia de, não, eu tenho um fundamento, eu construo sobre um fundamento, eu não estou construindo sobre areia. A minha vida suporta a tempestade. Olha aí, né, que coisa, né? Existe esse movimento, né, que a gente sabe de onde vem para tirar toda a credibilidade, né, dos pastores e o objetivo é esse, né, que as pessoas não estejam na igreja, que as pessoas não sigam Jesus. O diabo sabe da importância de você estar na igreja, então ele tira você da igreja para você, fora da igreja, se esfriar e ali você acabar se desviando da fé, né? Então, o que eu tenho que fazer, bispo, quando tiver um escândalo? Não deixe isso atingir sua fé. Não é saindo da igreja que você vai resolver, não é... Às vezes até em caso extremo, muda de igreja, né? Às vezes acontece um caso extremo, a única solução é essa, mas não é saindo da igreja, não é deixando de fazer a obra de Deus, não é deixando de confiar em pessoas, é guardando o seu coração, perdoando, seguindo com Deus, né? Sem deixar que essas pessoas... Eu não vou dar o direito de alguém roubar a minha fé, roubar a minha comunhão com Deus, porque ele errou. Deus vai tratar com ele, eu confio em Deus. E eu vou seguir a igreja de Jesus, eu vou continuar congregando, eu vou continuar buscando o Senhor. Gostou do programa? Clica aí no joinha, se inscreve no nosso canal. Quer conhecer a Igreja Sara Nossa Terra mais perto de você? Como que faz, Bispo Camille? Querida, é só você ir lá na saranossaterra.com.br, vai na aba Igrejas, lá você vai ter os endereços, horários de culto e os nomes dos pastores de todas as igrejas Sara Nossa Terra do Brasil e do mundo. Você não vai ficar sem uma igreja para ir, é só entrar e ser abençoado. É isso daí, chegamos ao final. Que Deus abençoe muito a sua vida. Um forte abraço. Fica na paz.